Olá, doutor, olá, doutora, bem-vindos ao canal. Muita gente me pergunta se existe algum risco de entrar na sociedade de outros médicos, sociedades que já existem. A carga tributária é menor mesmo? Será que existe algum risco? Será que vale a pena? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu sou Leandro Kageyama, atuo na área contábil há mais de 20 anos, só atendendo médicos, clínicas, consultórios. Vamos lá, respondendo à pergunta: será que existe algum risco, de entrar na sociedade, em sociedades que já existem, sociedades de terceiros aí, estranhos até? Sim, existe um risco muito, muito, muito grande. Quando nós adquirimos cotas de sociedades, nós estamos adquirindo uma responsabilidade sobre essa sociedade. Aquilo ali se torna um patrimônio nosso. Então é muito complicado você simplesmente assinar um papel. Dizer assim, assina aí. Assina um contrato, aí se torna sócio. Quando você adquire cotas de uma sociedade, você está adquirindo também responsabilidade sobre ativos, responsabilidade sobre passivos. Então, você primeiro, antes de querer virar sócio, você precisa investigar. Essa empresa tem débito? Será que essa empresa tem dívida? Porque quando você assina um contrato, você está assumindo a responsabilidade dali em diante. Então, você, antes de qualquer atitude que você possa tomar, como que você vai saber? E se a empresa tiver dívidas trabalhistas? Tem lá processos trabalhistas. Se essa empresa tem dívidas tributárias, está devendo um monte de imposto. Se essa empresa tem dívidas com bancos, se essa empresa fez empréstimos, você pode ver que o risco é imenso. Você simplesmente está comprando ali, entrando numa sociedade, às vezes a pessoa está te doando lá um percentual lá no contrato, mas você não sabe, não faz ideia da cilada que você está caindo. Então é muito, 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 muito perigoso, sim, você entrar em sociedade de terceiros. Queria contar um caso aqui também de uma amiga. É uma irmã da igreja que certa vez me procurou e me contou o que aconteceu com ela. Ela trabalhava numa clínica. Eu não vou falar que tipo de clínica, também não vou falar o nome dela por razões óbvias, Porque isso é uma história real mesmo. E assim, a médica ofereceu a clínica para ela. Ela falou, claro que eu quero. Ela trabalhava lá, se eu não me engano, como recepcionista, assistente administrativo, algo assim. Então, ela juntou lá algumas economias lá, comprou, ela assumiu, a médica saiu, da empresa, a médica, então ela comprou praticamente tudo, ela ficou sozinha com a empresa, Então o que aconteceu? Ela não fez nenhum levantamento, ela não foi atrás de nada, ela simplesmente confiou. Ela simplesmente confiou na palavra da médica. E era assim, uma médica que ela já conhecia há muitos anos, muito tempo, era uma pessoa de confiança total, sabe? Eu jamais esperaria qualquer tipo de tramóia, qualquer tipo de esquema, nada disso. Bom, depois que já estava com o contrato assinado, já estava tudo pronto, a médica deu no pé, sumiu, foi embora, foi para outro estado, inclusive, e começaram a pipocar as cobranças, Começou a vir Receita Federal, começou a vir banco, principalmente banco, porque tinha empréstimo feito na conta da empresa. Resumo da ópera: quase R$500 mil ali em débitos. E ela ainda pagou pelas cotas da empresa. Ela ainda comprou, não sei se foi 20 mil, não me lembro, não me recordo, 20 mil ou 30 mil reais, uma coisa assim. Ela comprou a empresa. E quando ela viu, na verdade ela estava comprando dívidas. Essa dívida é
tão alto para ela, é tão impagável para ela. Essa empresa, ela estava já no buraco. Foi assim, tinha tanta dívida que ela não teve outra alternativa a não ser fechar. Ela fechou. Era uma clínica, né? Tinha ali alguns parceiros, atendia alguns clientes, mas a dívida era impagável. E a médica deu no pé. Então, você vê o risco, o tamanho do risco de você entrar numa sociedade, né? Você vê como que tem fraude, como que tem esse tipo de coisa nessa parte aí societária, né? E ela tá com essa empresa até hoje, essas dívidas estão até hoje, as cotas da empresa estão no nome dela, né? Então, e aí? Como é que resolve isso? Já está com protesto, já está com processo na justiça, um monte de cobrança em cima dela. E já a Receita Federal já está tirando os débitos do CNPJ, já jogando já para o CPF dela. Né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, não, a dívida vai ficar na empresa só, não vão chegar no meu CPF. Vão sim. Tá? A justiça, ela acaba ali colocando ali a responsabilidade sim no CPF e começa sim a vir as cobranças em cima do CPF, tá? É um caso real que eu acompanhei durante um bom tempo, tá? Realmente não tem o que fazer, ela não tem como pagar e a coisa foi assim. Ela tomou um golpe mesmo. Ela comprou uma empresa e ela achou que estava comprando um patrimônio, na verdade ela estava comprando dívida. Quando você entra numa sociedade e você assina lá o contrato social, adquirindo aquela cota, parte-se do pressuposto que você já sabe quais são as dívidas que essa empresa tem, ok? Quando você sai da empresa, quando você assina lá que você está se desligando da empresa, você ainda fica responsável durante 2 anos por todos os débitos do seu período. Poxa, Leandro, mas então, o que eu faço? Como é que eu posso me precaver disso? Bom, para você se precaver, você precisa fazer todo um levantamento daquela empresa, levantar todas as certidões negativas, para você poder ter certeza de que você não está entrando numa sociedade onde você vai ter a maior dor de cabeça. Você está assumindo dívidas. Ao invés de você estar ganhando ali um patrimônio, não, você está assumindo dívidas, tá? Então é muito importante, assim, eu recomendo que você procure um especialista, alguém que vai poder te auxiliar, levantar todos os débitos, levantar tudo, inclusive Ministério do Trabalho, tudo para ter certeza mesmo de que você não está caindo numa cilada. Se você tem alguma dúvida específica, você quiser marcar comigo, o link está aí na descrição, ok? Só me chamar, a gente marca, você pode se consultar comigo, a gente esclarece todas as suas dúvidas, ok? E esse negócio de entrar em mega sociedades aí de 100, 200, 500 médicos, sai fora que isso aí é totalmente ilegal, tá? Nós já temos casos aqui já confirmados que o Ministério Público desmantelou esse tipo de sociedade, notificando, multando, tá? Multas milionárias, tá bom? Então foge disso, isso daí é completamente ilegal, esse procedimento, tá bom? Isso não existe. Quero contar também muito rapidamente um caso aqui de um médico, meu cliente, tá? Aqui do escritório, e ele conta que uma mega sociedade que ele participava tinha aproximadamente 300 médicos, tá? Essa sociedade, esse administrador dessa sociedade parou de pagar imposto, ninguém sabe desde quando. Esses 300 médicos, o valor aproximado, né, de faturamento aí, mensal desses médicos era de 15 milhões de reais. Ele ficou 3 meses sem pagar os médicos. Isso dá 45 milhões de reais. Ninguém sabe onde esse cara foi parar. Ele sumiu do mapa. E aí o que acontece? Os médicos agora não sabem o que fazer. Os sócios dessa empresa ficaram 3 meses sem receber e o valor que eles deixaram de receber, ok, para cada um pode até ser pouco. É 100 mil reais que eu deixei de receber, né? São 3 meses aí de faturamento, ok.
Só que o nome deles está lá. A dívida da empresa está lá, né? Esse problema está lá. A contabilidade deles, ninguém sabe também. O contador também sumiu. Então, eles querem sair, eles querem tirar o nome da empresa e não conseguem. Porque eles não sabem de nada. Não sabem do contrato, não sabem quem que vai se responsabilizar. Todo mundo sumiu. Olha a situação, né? Então, não vai querer se meter com isso também. Vai cair numa cilada dessa, ok? Bom, falando agora sobre a pergunta se reduz carga tributária. Olha, na minha opinião, não reduz. Muito pelo contrário, aumenta. Tá? Se a pessoa está falando assim, ó, ô doutor, assina aqui, vira meu sócio que você não paga imposto. Isso é a maior mentira que alguém pode te contar. Ah, porque você vai receber como distribuição de lucro e você não paga imposto. Não, mas peraí. A empresa desse cara que está te chamando para ser sócio já está pagando. E a alíquota que essa empresa paga geralmente é de 13,33% até 16,33%. Então, ele não está te pagando o valor cheio. Ele está te pagando já com descontos. E outra, o administrador também tem que ter lucro. Ele lucra em cima do seu plantão. Então, essa história de que você está reduzindo carga, de que você está deixando de pagar imposto, é a maior mentira. Você paga imposto sim, porque o valor do plantão não é o mesmo valor que você está recebendo. O valor que o hospital paga para ele é maior. Então, ele vai receber um valor maior, vai descontar os impostos, vai tirar o lucro dele e vai te repassar. Entende? É assim que funciona. Então, você está sim pagando imposto. Ok? Essa história de que você não paga imposto é mentira, tá? E o que acontece? Numa sociedade dessa aí, que você estiver pagando 16,33% de imposto, né? Que ele já está te descontando lá. Então, o valor do seu plantão vai ser bem baixinho. Você vai receber um valor pequeno pelo seu plantão. Se você tivesse a sua própria empresa, com um planejamento tributário bem feito por um contador especializado, você vai estar pagando cerca de 6%. E ainda vai estar recolhendo o seu INSS. Então, assim, na minha opinião, você entrar em sociedade de terceiros, você está pagando 3 vezes mais do que você pagaria se você tivesse a sua própria empresa. Ah, mas a minha empresa vai ter custo disso, custo daquilo. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que você está pagando hoje, se você está numa empresa dessa, você está pagando 3 vezes mais do que você poderia estar pagando se você tivesse a sua própria empresa, com um bom planejamento tributário. Toma muito cuidado onde você está entrando. Tenha muita cautela, muito entendimento de onde você está se metendo. Se alguém está insistindo muito e te coagindo a entrar numa sociedade para você poder receber pelos seus plantões, significa que alguém está de olho em ter lucro em cima do seu trabalho. Bom, e por fim, se vale a pena? Será que vale a pena? Bom, do ponto de vista tributário, na minha opinião, entrar em empresa dos outros não vale a pena, tá? Não vale a pena. Já conversamos sobre isso, sobre a parte tributária, e a gente já viu que você pode pagar até 3 vezes mais entrando numa empresa dessa, tá? Então, tendo a sua própria empresa, você sendo ali o único sócio da empresa, fazendo um planejamento tributário bem feito, você vai pagar 6%. Você vai recolher o seu INSS. Você vai ter uma liberdade, você vai ter a sua própria conta bancária. Você vai ser o seu próprio dono. Você vai ter liberdade para selecionar onde você quer trabalhar. É outra vida, é completamente diferente. Você não fica amarrado a ninguém. Afinal, estamos falando do seu trabalho. Estamos falando do seu financeiro. Estamos falando do seu futuro também. Lá na frente, seu futuro profissional e o seu futuro lá na aposentadoria também. Então isso tudo é algo assim muito importante para você simplesmente tomar a decisão errada agora. Como pode valer a pena ser sócio de uma empresa que ganha em cima de você, não recolhe seu INSS,
E ainda por cima tem a carga tributária mais alta do que você teria se você estivesse usando sua própria empresa. É isso, doutor. Eu me despeço por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, só chama a gente. O link está na descrição do vídeo. Um forte abraço. Fique com Deus.